Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Leandro aqui. Galera, estamos aí para mais uma aula de matemática para iniciantes. Você aí que estava aí desesperado no início do nosso curso, agora já está começando a pegar a manha. Está começando a entender que o negócio não é tão feio assim. Então a ideia geral do nosso encontro aí é trazer mais conhecimento matemático para você, trazer de uma forma que você compreenda todas as aplicações. Lembra que a gente está solidificando aquela base para que você possa, claro, lá na frente, estou estudando para a Polícia Federal, estou estudando estatística, estou estudando RLM, aquela base simples e que todo mundo deveria saber lá do início da matemática, você vai estar cumprindo o seu papel aí, sabendo pelo menos essa parte mais básica aqui e não vai estar se desesperando quando aparecer alguma coisa nesse sentido, certo? Vamos dar um bom dia aí para a galera que está nos acompanhando ao vivaço aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né? Alguns recados paroquiais antes de nós começarmos aí com o nosso conteúdo. Para lembrar, galera, a pedido de vocês aí que tem um grupo, né, de WhatsApp aí, para tirar dúvida. O grupo está aberto, você pode entrar. O link vai estar aqui ou fixado aqui do lado, no chatzinho aí. Acho que é desse lado aqui, né? Lá no chat. Ou ele vai estar também aqui na descrição. Então, o primeiro link aqui da descrição. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui pós lançamento dele aí no YouTube, então o vídeo muito provavelmente também vai estar fixado no primeiro comentário aí para você entrar, tá? Entra lá, a gente troca ideia. Eu estou fazendo algumas coisas lá, jogando algumas questões todo dia, básica lá para a galera, aí dou a resolução. Se você está assistindo em outro momento, não tem o material, está assistindo aqui ao vivo, tem o materialzinho aqui do lado, ó, tá o linkzinho aqui, tá? O pessoal vai deixar também, tem aqui na descrição, baixa lá o material, tem um monte de exercício gabaritado lá para você fazer. Caso você esteja vendo em outro momento, então você também pode entrar lá no grupo, pede, gostaria de material da aula tal, aí eu vou lá e disponibilizo, eu ou minha equipe vai disponibilizar ali para você. Beleza? Galera, bom, qual é o nosso tópico de hoje? Hoje a gente vai começar a falar sobre MMC. Lembrando que se você não viu alguma das aulas anteriores, não tem problema nenhum. Tá? Você pode começar, essa pode ser sua primeira aula, não tem problema. Você tem, né, o que eu fiz? Eu estou organizando também essas aulas em uma playlist, então você pode, no finalzinho da aula vai estar aí um cardzinho já, eu deixo o pessoal pronto ali para você assistir a aula passada, tá? E aí para você fica mais fácil também para você acompanhar todas as aulas. As aulas são episódicas, como eu sempre gosto de dizer, então quer dizer que se você assistir essa aula partindo do princípio que essa é a primeira aula que você está vendo, você pode assistir a outra em qualquer ordem para você pegar o conteúdo. Claro que é sempre bom você ver as demais para que você possa ver, de repente, até dos assuntos que ele está falando. Por exemplo, já falamos de MDC, e hoje vamos retomar algumas coisinhas, mas, claro, a aula de MDC propriamente dita, nós já gravamos, né? Já fizemos ela ao vivo aí no nosso sabadão da manhã. Beleza? Então aí um grande abraço para todo mundo que está acompanhando. Se tiver alguma dúvida, coloca aí, e já vou tentando dar uma resposta para vocês. E vamos seguindo o baile, tá? Vou cortar aqui para a nossa telinha, já com o nosso primeiro... aí a nossa whiteboard, a nossa lousa branca, para a gente começar a falar um pouquinho sobre MMC, ou mínimo múltiplo comum, tá? O que é MMC, galera? MMC ele é super importante, principalmente no sentido que quando você for trabalhar com frações. Salvo engano, próxima aulinha nossa, né? Já vamos começar a falar sobre frações, e é algo que o pessoal tem muito receio, tem muito medo. Eu sei porque eu também já tive muita dificuldade com fração, sou bem sincero, e aí com o tempo você vai pegando os macetes, vai pegando umas manhas, e aí, claro, que quando aparece você já não se desespera tanto assim. Então, fica aí comigo até o final da aula, você vai aprender MMC, ó, te garanto, você vai saber de cor salteado, caso você ainda não saiba um pouco mais sobre MMC, tá? Galera, então, o que é o MMC? Deixa eu colocar aqui na nossa tela. MMC, só para você ter uma ideia geral, tá? Na verdade, isso vai ser o mínimo múltiplo comum, beleza. Mas olha só, pensa comigo aqui. Eu vou pegar alguns valores aqui. Imagine que eu tenha, deixa eu pensar aqui, 2
Não, 2 não, vou pegar assim. Vou pensar que eu tenho o 3. Vou pegar o número 3. Primeira coisa, antes de falar sobre isso aqui, eu quero que você entenda o conceito de múltiplo. Tá? Então vamos começar pelo conceito de múltiplo. O que é o múltiplo de um determinado número? Você sabe? Múltiplo de um número é aquela... todo o resultado que eu tenho quando aquele número é multiplicado por um valor inteiro. Como assim? Peguei o 3 aqui, tá? Poderia ser um outro valor qualquer. Qualquer valor que você tenha aí, por acaso, você pode utilizar para entender esse conceito. Mas, olha só que interessante. Quando você tem um número inteiro, e aí eu vou multiplicar esse número por um outro valor inteiro, multiplicar aqui por 1. Eu tenho aqui o próprio 3. Significa que o 3 é múltiplo de 3. Então, se eu for aqui colocar, por exemplo, 3 vezes o número 2. 6. Significa que o 6 também é múltiplo de 3. Tá? E aí eu vou colocando, ó, 3 vezes 3, isso me dá 9. 3 vezes 4, isso aqui dá 12. E assim, 3 vezes 5, isso aqui dá 15. E por aí vai. Tá? Então, eu poderia criar um grupo aqui com todos os valores do 3? Poderia, de certa forma, né? Assim, só para entender. Então, eu posso dizer que o múltiplo de 3, olha só, múltiplo do valor 3 é, tá? 3, 6, o 9, o 12, o 15, o 18. Eu falei, professor, está fazendo a tabuada do 3? Basicamente é bem isso que a gente está fazendo, tá? Porque o número, o MMC, desculpa, o múltiplo, é todo o número inteiro, né, que você vai obtendo, sendo que aquele número que você pegou um número aleatório, tipo 3, e multiplicou por um número inteiro. Então é quantas vezes, quantos pulos eu vou dando considerando a quantidade daquele valor. Então se eu, por exemplo, fosse fazer com o número 5, né, então vou imaginar aqui que eu queira fazer com 5, então para a gente descobrir os múltiplos do número 5, claro, eu poderia começar aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E por aí vai. Né? Por aí vai. Poderia colocar dessa forma aqui também para a gente entender. Então, esses números aqui são os valores que são múltiplos do 5. E alguém pode estar se perguntando, bom, mas e o 0? O 0 é múltiplo de algum valor? É. Por quê? Se eu multiplicar qualquer valor por 0, eu tenho 0. Aí eu vou ter 0. Vou pegar o 3, o 6, o 9 e assim eu vou novamente. Então quer dizer que o 0 pode ser um múltiplo? Pode. Tá? Só que para o nosso caso, o que a gente vai considerar? São os múltiplos inteiros, tá? Positivos. Bom, a partir do próprio valor, certo? Porque quando eu multiplico por 0, o 0 é o múltiplo de todos os números. Qualquer número multiplicado por 0 vai existir o 0, certo? Então, eu posso considerar, mas não teria muito sentido eu fazer o uso dele nesse momento. Tá? Então, para isso que a gente faz? A gente utiliza o próprio número, porque ele multiplicado por 1, que é a primeira unidade inteira, ele vai se resultar nele mesmo. Tá? Então, por exemplo, n vezes 1 vai ser o próprio n. Então, eu posso dizer que nos meus valores de múltiplo, eu sempre começo com o próprio número. Então, eu posso até colocar isso aqui como uma determinada propriedade, a gente vai falar depois também, que o menor, olha só, o menor múltiplo inteiro e positivo é o próprio número. É o próprio número. Faz sentido para você? Fala para mim. Faz sentido? Porque, ó, claro que se ele é o menor inteiro positivo, e eu até vou acrescentar um pouquinho mais.
né, maior que zero. Então, qualquer número inteiro positivo e maior do que zero, ele vai ser o menor múltiplo do seu conjunto aqui. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Toma uma aguinha aqui, uma boa dica para você. Beba água. Tá, galera? Não fique sem beber água. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu até abrir um parênteses aqui nesse momento da nossa conversa. Tá? Tem você que é estudante aí, que está aí sempre focado, seja em geral aqui nossos alunos são alunos aí de concurso público, mas se você está estudando para Enem, tá na sua escola, na sua universidade e veio procurar um conteúdo aqui no YouTube que chegou até a gente, seja muito bem-vindo, né? Aproveita já, inscreva-se no canal, caso esse conteúdo esteja sendo relevante para você, né? Deixe sua dúvida, fala aí do que você está estudando agora, tá? Isso é importante para a gente. Mas, sobre o que eu estou falando, é sobre a questão de técnicas de estudo. Inclusive, tem uma pesquisa da BBC, eu vou encontrar ela e depois eu deixo ela fixada aqui para vocês verem que o tio não está mentindo, tá? Em que ela diz que se você perder de 1 a 2% do líquido, e isso é aquele momento que você já está sentindo sede. Se você está sentindo sede, já perdeu 1 a 2% de líquidos. Isso significa que você já tem uma grande redução na sua capacidade física e mental, galera. Mental. Significa que você está passando por dificuldades, né, inclusive de raciocínio. Então, se você está estudando, né, se você deixa sempre sua garrafinha, seu copo d'água próximo aí, cuidado, né, para não virar em cima do computador aí. E vá tomando, tá? Só para você ver que o tio não vai mentir, vou deixar o link aí para você. Feito isso, vou fechar aqui então o nosso parágrafo, não, nosso parênteses, melhor dizendo. Vou até apagar aqui, que isso aqui não faz parte do nosso contexto. Certo? Então essa aqui é uma ideia geral do múltiplo. Voltando para cá então para o nosso assunto, tá? Então aqui já peguei, vou apagar isso aqui para aproveitar a mesma telinha e eu não ter que mudar ela de novo. Então, olha só, falei em múltiplos. Então você entendeu que, por exemplo, só para recapitular, pegar múltiplos do número 12. Quais são os múltiplos de 12? Fala aí para mim. Né? Falei, professor, é o 1, é o 0. Lembra que eu falei? Começa pelo número. Então, multiplicado por 1. Então você vai ter o 12. 12 multiplicado por 2, 24. 36, estava pulando o 3. Vamos pegar aqui, ó. Então tem lá o 36, o 48, o 60, o 72 e por aí vai, certo? Então peguei aqui, sai somando de 12 em 12 e vai indo. Então cada um é o múltiplo do próprio número 12. Aí eu quero perguntar para você. Vamos pegar lá o número 16. Vou pegar o 16 aqui como exemplo. Quais são os múltiplos de 16? Aí você pode me falar. Professor, é o próprio número, ok. 16 mais 16, 32. Mais 16, 48. Certo? E aí você pode ir colocando. Mais 16, 64. Beleza. Identificamos quais são um determinado número dos múltiplos desses dois números aqui. Só uma coisinha que é importante, eu até vou colocar aqui. Vou até colocar um asterisco aqui. Os múltiplos de um número são infinitos. Como assim, professor? Só você pensar. Qualquer número que você for multiplicando pelo valor que você está inicial, pelo teu x, digamos assim, ele sempre vai ser um valor múltiplo dele, correto? Então não tem um final para determinar. Então por isso que ele vai se estender infinitamente, tá? E da mesma forma, se eu for considerar os negativos também. Só que para o nosso caso, estritamente, a gente vai considerar os positivos
né, excluindo-se o zero, então para frente. Beleza? Então esses aqui são os nossos valores de múltiplo. E aí, olha só. Tá? Então, eu tenho dois exemplos que a gente fez aqui e eu quero mostrar para você o seguinte. Primeiro, eu vou colocar algumas características aqui. Então, tá? Só para a gente ter algumas características. Então, assim, ó, características. Características. Primeira característica que a gente já falou, né? Então, todo número tem infinitos múltiplos. Segunda característica, o menor múltiplo de um número é ele mesmo. Desconsiderando, claro, novamente, vou até colocar um asterisco aqui, ó. Tá? Desconsiderando o zero e os negativos. Então, tá? Só para deixar bem claro para você aqui. Tá, vou até aproveitar e colocar isso aí, ó. O zero é múltiplo de qualquer número. Claro? Aí, ó, pois n vezes zero é igual a zero. Nesse caso, eu vou desconsiderar o zero, porque senão, né, não faria muito sentido para mim fazer uso dele. Tá? Beleza? Ó, vou colocar isso aqui em tela cheia para você. Deixa eu até vir para cá para poder fazer essa transição. Vamos lá, ó. Deixar ele em tela cheia para você. Preparou o print? Joia, vamos voltar agora. Voltamos. Ficou claro, galera? Rapidinho ali, então, só para você pegar essa ideia e esses parâmetros. E aí, agora vamos limpar aqui. E vou deixar só esses dois valores aqui, porque eu quero trabalhar com alguns detalhes em cima dele. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Agora eu vou falar formas de calcular o nosso MMC. Formas de calcular o MMC. E o que significa o mínimo múltiplo comum? Primeiro que múltiplo você já entendeu, né, o que é um múltiplo. E o que é comum é porque se eu for trabalhar com um MMC de mais de um valor, então ele tem que ser comum àqueles valores. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero descobrir o MMC dos valores 12, e entre os valores 12 e o valor 16. E aqui, olha só, eu vou falar um pouquinho do que significa então o mínimo. Por que a gente está falando do mínimo? Primeiro que não faria sentido algum eu querer calcular o máximo múltiplo comum, até porque os valores eles são infinitos. Lembra que eu falei para você? A gente até pediu para você printar agora. Todos os valores vão para o infinito, então não teria como calcular o maior, né? Mais maior, de grande, né? O maior múltiplo comum, né? Ou o máximo. Não faz muito sentido. Então a gente começa a calcular o mínimo, claro, sempre considerando eles positivos, diferentes de zero. E aí, olha para mim aqui. Foca em mim aqui. Ó. Eu tenho uma foca. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Feito. Ó. Foca em mim aqui agora. Beleza? Tá focando? Tá focando? Tô focando. Tá? Então. Deixa eu ver a foca. Então, olha só, galera. Se eu quero falar o mínimo, o 12 não é comum aos dois. Beleza. 24 também não. 36 também não. Opa, olha aqui, ó. O primeiro valor que é comum aos dois é o 48. Então eu posso já de cara descrever para você que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 16 é 48. Beleza? Essa é uma das formas que você tem
para encontrar esse mínimo múltiplo comum. Colocar os múltiplos, né, de um determinado valor e os múltiplos de outro e verificar qual é o primeiro valor que combina, que dá um matchzinho ali, ó, entre os dois. Beleza? Só que, e se os valores forem muito grandes? E você vai ter que ficar colocando todos eles? Não. Aí a gente vai entender alguns métodos para a gente começar a pegar esse macete, tá? Então eu vou passar para a próxima telinha aqui, dar uma limpada. E olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou usar os mesmos valores. Então vamos pensar aqui, ó. Eu quero o mínimo múltiplo comum entre 12 e o valor 16, tá? E aí eu vou colocá-los da seguinte forma: 12 e 16. E aqui a gente fazer uma fatoração. Professor, não sei fatorar. Volta algumas aulas, tem ali, vai estar no título das aulas, o métodos de fatoração. Lá eu já ensinei, no MDC a gente também viu fatoração, para vocês verem como ela é importante. Então aqui a gente vai ver fatoração de novo, tá? Então aqui nesse caso, só para você lembrar então, caso você não se recorde, eu explico, não tem problema. Fatorar, peraí que eu peguei o objeto errado aqui, caneta. Ó, fatorar significa decompor um número em fatores primos. E olha só, galera, para vocês verem como é que, mesmo sendo episódico, mesmo as aulas elas tendo começo, meio e fim, para você entender um determinado conteúdo, nós já falamos anteriormente o que são fatores. São dois ou mais, né, valores que se multiplicam. Beleza. O que são números primos? Também já falamos sobre isso, tá? Já tem uma aulinha ali para trás falando sobre como que você utiliza e como você descobre, inclusive, o que são os números primos. Mas está ali para você à sua disposição. Agora vamos seguindo aqui. Para decompor, a gente vai para o menor valor primo que nós temos. Qual é? Isso aí, o 2. Vamos lá, 2. E aqui o que eu vou fazer? Eu posso dividir os dois valores aqui, não posso? Posso, então vou fazer o seguinte, ó. O 6 e o 8. Vamos dividir novamente por 2. 3 e 4. Novamente por 2. Eu tenho 3 e 2. Novamente por 2. Eu tenho 1 e 3. Não dá mais para dividir por 2. Vamos para o 3, que é o próximo. Dá. Opa, beleza. Até. Veja que eu estou decompondo todos os valores. Tá? Diferente lá do MDC, em que eu tinha que... Deixa eu ficar na quadrada aqui, o pessoal já estava reclamando que eu estava sendo no enquadramento. Então, diferente lá do MDC, que acontecia muito de você ter que fazer só o que dividia os dois, e até depois eu vou passar até um macetezinho disso. Então, agora não, obrigatoriamente você tem que fazer o quê? Você pode fazer até o final, até chegar no 1. E aí vamos colocar o seguinte, ó. Isso aqui, ó, é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Óbvio que se você olhar aqui, você vai fazer essa decomposição em primos e cada um desses dois ele é um fator. É claro que também você vai recordar que a gente já viu que 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, é o mesmo que 2 na quarta vezes o 3. E o 2 na quarta vezes 3 é quanto? 16. E 16 vezes 3 é igual a, isso mesmo, 48. Repara que, dessa forma, nós chegamos no mesmo valor que nós tínhamos chego naquele momento em que a gente fez a decomposição dos números e você tinha me ajudado lá a chegar nisso aqui, ó. 12... 24, 36, 48, parou, eu sei que é, né? Então no 16, 32, 48. Veja que chegou aqui
Claro que você poderia fazer essa decomposição para toda vez? Sim, mas aqui é muito mais rápido. Aqui é muito mais rápido, é claro para você entender isso. Tá certo? Ficou fácil? Ficou bem? Beleza, então. Vamos seguindo aqui. Essa é uma forma de você fazer o método, né? Na verdade, são 3 métodos que dá para você fazer. O primeiro método é você encontrar todos os múltiplos de um determinado número, ou todos não, né? Desculpa, não é todos, porque senão todos é infinito, mas encontrar o maior número possível deles que você possa ali até encontrar um outro que seja igual. Mas concorda comigo que é um serviço muito, como é que eu posso dizer? Você vai ter um trabalho muito desnecessário. A decomposição te resume isso aqui fortemente. Assim, anos-luz para você fazer isso aí. E aí, olha só, você poderia fazer o seguinte: você poderia dizer também que um outro método é olhando pelos valores de decomposição. E para isso você teria o quê? Ó, eu poderia dizer que 12 ele é o mesmo que 2 elevado ao quê? Ao quadrado vezes 3. Está certo? Veja que eu fiz a decomposição dele também em fatores primos, o 2 e o 3. Tá? E aí, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Beleza. E aí eu poderia dizer que o 16 é 2 elevado à quarta. E até poderia imaginar a seguinte situação. Ó, eu poderia colocar que aqui é o 3 e eu vou colocar a potência em uma cor diferente. Só para ter aqui, ó. 3 elevado a 0 e aqui é 3 elevado a 1. Por que isso? Um número elevado à potência 1 é o próprio número, concorda? Beleza. E o número elevado a 0 é 1. Então, se eu tivesse aqui, 2 elevado à quarta é 16 vezes 1. Nem por isso nem aparece. Então, fica ali. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui, para calcular o MMC, um outro método é você pegar os valores em que eles aparecem em conjunto nos dois. Nesse caso, eu tenho o 2, que está aparecendo nos dois casos, e pegar o que tiver a maior potência. Qual que é a maior potência entre 2 e 4? Isso aí é 4. E aqui, ó, novamente, eu poderia colocar qual é a maior potência entre 0 e 1. Porque o 3 aparece nos dois. Então, posso colocar aqui como 3 elevado a 1. Só estou colocando aqui para você entender de onde veio, tá? E aí você pode me dizer o seguinte, ó, o MMC 2 elevado à quarta potência, então eu tenho isso aqui novamente como 16 vezes 3, e isso me resulta em 48. E chegamos novamente no mesmo valor que nós tínhamos anteriormente. É um método que, se você souber fazer a decomposição nesses fatores aqui, já souber como é a construção dele, auxilia. Caso você não saiba, vai pelo caminho mais seguro, que é o caminho da decomposição. Beleza? Tranquilos até aqui? Joia! Então, deixa eu apagar isso aqui. Preparou o seu printzinho, já printou. E aí a gente vai seguindo com o nossa aulinha. E aí me coloca aí, galera. Me diz aí como é que vocês são. Deixa eu voltar aqui para a telinha. Corta para mim aqui, então. Me deixe aqui em tela. Me diz aí, você que está nos acompanhando, de onde que você é? Para que está estudando? Tá? Novamente, ó, se você chegou agora, aproveita, entra aí no nosso grupo, vai lá, vamos trocar uma ideia. Se você ficou com alguma dúvida aqui da aula, alguma coisa não ficou muito clara, vai lá que faço questão de te explicar e deixar tudo certinho para você. Beleza? Vamos seguindo então? Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem na sequência. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte agora, galera. Quero mostrar para vocês. Vamos voltar aqui voltar para cá. Então, uma outra forma que a gente pode fazer de aplicação, né, é eu fazer os cálculos do meu MMC, além desses dois modos, quero passar para você. Agora eu quero dizer o seguinte, ó, aprenda isso e
ficou estranho. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aprenda isso. Tem um objeto aqui atrás que está me atrapalhando. Vou deletar ele aqui. Beleza, foi. Isso. E nunca mais R. Galera, olha aqui uma coisinha para você aqui bem bacana. Vou pegar dois números aqui, ó, o 30, e vou pegar o 18. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma decomposição desses números aqui, tá? Olha o que eu vou fazer para você aqui. Eu vou pegar uma cor, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer em verde. Os dois números são pares. Já que os dois números são pares, obviamente que são divisíveis por 2. Então, eu vou começar aqui, ó, 2. E aí, para dividir os 2 por 2, eu vou fazer o seguinte, 15, 18 dividido por 2, 9. Ficou meio estranho, ficou fraquinho. Deixa eu só corrigir aqui, acho que peguei uma caneta muito fina. Aí, agora. 15 e 9. Deixa eu corrigir esses dois aqui também. Dá para dividir por 2 ainda? Não, não dá. Posso dividir o quê? Por 3. Então, posso dividir os 2 por 3? Posso. Então, vou fazer assim, ó. 3. E aí, eu vou dividir assim. 15 por 3 é 5. 9 por 3 é 3. Certo? Aí, posso dividir os 2 por 3 novamente? Não, só um deles. Vou mudar a cor da caneta e vou colocar assim, ó. 3. 1 aqui. 5. Posso dividir os 2 pelo 3? Não. Qual que é o próximo? Agora, vou para o 5. 5, 1. Beleza. O que isso significa para a gente na real? Significa, olha que bacana, que feito isso, eu já consigo calcular tanto o meu MMC quanto o meu MDC. Na verdade, eu até fiz com a cor errada aqui. Posso calcular tanto o meu, vou pegar aqui, meu MMC, quanto eu posso calcular o meu MDC. MDC de 30, vou colocar agora vai. E 18. 30 e 18. Como assim, professor? Não entendi. Olha o que eu deixei em verde aqui. Tá? Esse 2, você concorda que ele vai dividir tanto o 30 quanto o 18? Fala que sim. Beleza. Próximo número aqui, o 3. Concorda que ele divide tanto o 15 quanto o 9? Fala que sim, sim. Depois daqui para baixo, veja que eu deixei em vermelho. Por quê? Porque ele já não faz mais isso. Olha só, vou pegar aqui esse 3, ele já não divide os 2, só divide o 3. E esse 5, ele só divide o 5. Veja que ele não divide os 2. Ou poderia ter 3, poderia ter 4 elementos. Depois vamos fazer um pouquinho mais elementos aqui. Se eu quero o máximo divisor comum, então eu tenho que ser o máximo que divide os 2 de forma comum. Ó, máximo divisor comum. Qual que é o divisor comum entre eles aqui? Os 2 casos anteriores aqui, ó. Esses 2 aqui. E se esse aqui é o máximo divisor comum, o que eu faço com ele aqui? Eu vou multiplicar o 2 vezes 3. Então, o máximo... Epa. O máximo divisor comum entre eles vai ser 6. Tá fazendo sentido para você? Coloca aí, comenta aí. Professor, fez sentido. Fez sentido. Tá? E aí eu posso dizer para você que, olha, o mínimo múltiplo comum, ele vai ter que ser todo esse conjunto. Então eu vou ter 2, vou colocar aqui embaixo, ó, 2 vezes 3 ao quadrado, já que eu tenho 3 duas vezes, vezes o 5. Para ficar fácil nossa continha, olha o macetezinho. 2 vezes 5 vai dar 10. 3 ao quadrado é 9.
ou seja, 90. Então, aqui o nosso MMC é 90. Enquanto o meu MDC é 6. Ficou fácil? Tá? MDC é o máximo divisor comum. Quer dizer que eu posso, por 6, pode dividir tanto o 30 quanto eu posso dividir o 18. É o máximo divisor comum entre eles. Agora, o MMC, por que eu faço o mínimo? Primeiro que o mínimo eu consigo achar, não consigo achar o máximo, que é infinito. Diferente do MDC, o MDC tem um limite, ele é um conjunto finito. Então tem até um limite, mas o maior deles é o 90. É o 6, desculpa, 90 é o MMC. Beleza? Ficou claro? Essa é uma forma. Aí olha só, vou colocar em tela cheia para você dar o seu print. Então vamos lá, dá um minutinho aqui. Beleza? Printou. Voltei. Beleza, então. E aí, olha só. Se eu tiver, por exemplo, agora falando do MMC, tá? Eu quiser calcular o MMC. Vou pegar de dois números assim, 2 e 3. Eu vou decompor isso aqui, ó, 2 e 3 na decomposição. Claro que parece que não faz muito sentido, né? Ah, só posso dividir por 2, dá 1. Baixo 3, não dá mais por 2, vai por 3, dá 1. Então, o MMC vai ser 2 vezes 3, que é 6. Vamos fazer o MMC de, sei lá, 5 e 7. Novamente, 5 e 7. Aí eu vou fazer o seguinte. Não dá por 2, não dá por 3, dá por 5. Vai dar 1, baixo 7. Não dá por 5 de novo, vai pelo 7, vai dar 1. Então, MMC entre 5 e 7, 5 vezes 7, 35. O que você tem reparado de padrão aqui? Fala para mim aí, coloca aí no chatzinho aí agora. O que você falou enquanto isso toma uma água? Identificou? Repara que quando você tem números primos, o resultado do MMC é a multiplicação dos dois números primos. Já que, qual é a definição de um número primo? É você ter, no máximo, dois divisores. Ou um e ele mesmo. Se é um número primo, só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. E você coloca o outro número primo, qual é o do outro? O 1 e ele mesmo. Não é 1, porque vai ser os dois. Então, simplesmente a multiplicação dos dois. Ficou claro? Tem dois números primos, qual é o MMC? Só multiplica um número primo pelo outro, que já matou a charada. Feito isso, olha só, vou aproveitar isso aqui e eu quero colocar, por exemplo, dois números aqui, ó. Vamos pegar aí um cálculo de MMC de 4 e 9. Como é que a gente calcula o MMC de 4 e 9 mesmo? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, 4 e 9. E aí eu vou tirar esse MMC dele aqui. Bom, dá por 2. Então 2, 2. Dá por 2 de novo. Aqui ficou 9, né? Dá por 2 de novo. Dá 1, 9. E aí, aqui dá o quê? Por 2 não dá mais, dá por 3. 3, 3, por 3 de novo, 1. Beleza? Repara que a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E você sabe que 2 ao quadrado é 4. Vezes 3 ao quadrado é 9. Reparou alguma coisa aqui? O que você reparou aqui? Pô, voltou para os mesmos números. O que aconteceu? Quando isso acontece, significa que esses números são primos
Calma, cocada, não quer dizer... Ah, professor, 9 não é primo, 4 não é 3, mas são primos, e aí vem a sacada entre si, tá? Então, quando isso acontece, significa que esses valores são primos entre os dois valores, tá? Então, aconteceu de você ter esses dois números primos, já entenda que eles são considerados primos entre si. Ou não, então quer dizer que eu não preciso ter necessariamente sempre só os dois valores primos para dar essa sacadinha de que é um vezes o outro, tá? Porque eu tenho um como um múltiplo do 2 e outro que é somente o múltiplo do 3. Então, somente o múltiplo do 3 não, né? Mas no nosso contexto geral aqui. Beleza? Fácil, fácil? Muito bem. Seguimos então. E esses macetezinhos aqui, galera, são macetes assim que vai ajudar muito vocês no dia a dia, tá? Quando a gente for chegar lá, por exemplo, no momento de a gente calcular as divisões, aí vocês vão ver que como vocês podem fazer algumas aplicações, beleza? Galera, eu vou colocar na tela um exercíciozinho e eu vou dar assim 5 segundinhos para você ler esse exercício e a gente fazer juntos, ok? Então vou lá, deixa eu pegar aqui o exercício, cortei, foi. E eu vou ler para você aqui. Então tá ali, ó. Sistematicamente, 2 técnicos cumprem plantões na empresa em que trabalham. Um a cada 6 dias e o outro a cada 9 dias. Se hoje é 7 de setembro e ambos estão de plantão, qual é o próximo dia em que eles cumprirão plantão juntos novamente? Aí me coloquem na tela de novo. Beleza, feita a leitura. E quero que você pause o vídeo aí, mesmo que está assistindo ao vivo, pausa ele aí, depois você dá uma acelerada e tenta resolver. Não pausou, né? Beleza, não tem problema não. Seguimos aqui. Galera, toda vez que falar em juntos ou toda vez que tiver união nesse sentido, tá? Diferente que, por exemplo, do MDC. No MDC, geralmente, os exercícios vão ser separar em tantas partes e tal. E aqui ele está quando acontece um encontro, quando acontece uma união. Então, sempre que isso acontecer, estamos falando de MMC, tá? Então, vamos fazer aqui bem fácil, bem tranquilão. Vou colocar aqui, ó, um MMC de 6, MMC de 6 e 9. Não sei porque eu coloquei um igualzinho aqui, deixa eu apagar. Tudo bem. De 6 e 9. E você lembra que para calcular isso aqui, você vai colocar um 6, um 9 e vai abrir eles em uma fatoração. Para isso agora, como é que você faz? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro vamos decompor no menor número primo inteiro aqui. Primo inteiro, bem redundante, né? Não tem primo que não seja inteiro. Então vai lá por 2. Tem os dois podem ser? Não, só um. Então 3 e 9. Não dá mais para fazer por 2. Então vamos para o próximo. Qual é o próximo? 3. 3 dá. 1 e 3. Continuamos com 3, não é? 3 e 1. Certo? E olha só o que a gente vai fazer agora. Fechou. Chegamos em nos dois casos. Então, isso aqui significa dizer que eu tenho 2 vezes 3, ou ainda 2 vezes 3 ao quadrado. Nesse caso aqui, 3 ao quadrado, 9. Então, eu tenho 18. Beleza, o que significa esse 18 para a gente? Esse 18 significa que são 18 dias. Então, a cada 18 dias, eles se encontram no plantão. Então, vamos lá de novo. Ó. Existem 2 técnicos que cumprem plantões na empresa e um deles trabalha a cada 6 dias e o outro a cada 9 dias. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Ó. Tem lá o Joquinha e o Zequinha. Certo? Este aqui que trabalha a cada 6 dias, esse é 9. Então, começou hoje, vamos supor que hoje 7/9, começou com os dois juntos trabalhando. Hoje, feriadão, os dois foram obrigados a cumprir o horário, bater o ponto ali, assim como você e como eu estamos aqui hoje. Tá? Então, vai lá, estão trabalhando.
Eu quero saber daqui a quantos dias vai dar o plantão dos dois novamente. E a gente já calculou que daqui a exatos 18 dias esse plantão vai se repetir. Então o que a gente faz? Aqui eu vou pegar 7, que é a minha data. Vamos lá, 7 mais 18. E isso nos dá o quê? 7 com mais 18, 25. Certo? 25. Significa que vai ser no dia 25 que eles vão trabalhar? Isso aí, né? Então, se hoje é 7 com mais 18 dias, então o próximo encontro deles será no dia 25/9. Beleza? Isso é bem tranquilinho, bem fácil, assim, só para a gente dar uma entendida como que isso pode ser aplicado. E eu peguei alguma... Claro que essa aqui eu fiz uma alteraçãozinha nela, só para entender, para ela ser adaptada ao nosso contexto. E aí, mas eu acho que é super válido para a gente conseguir entender como que isso pode ser aplicado na composição geral. Vamos fazer um próximo aqui? Mas esse aqui tá mais fácil. Esse aqui é só para a gente fazer, aí só para você entender que um MMC ele não precisa ser só entre dois números. Ele pode ser, no caso aqui, entre mais 9, 15 e 18. Vamos decompor isso aqui? Eu vou colocar aqui do lado 9, 15 e 18. Eu vou traçar nossa retinha aqui para a nossa decomposição. E vamos lá. Então, por 2, opa, dá. Tem um valorzinho aqui, dá. Deixa eu fazer com outra. Deixe-me fazer com outra caneta, né? Para não descontextualizar. Então, lá, por 2 deu. Então, nós temos aqui 9, 15 e 9. 2 não dá mais, vamos para 3. 3, 5, 3. Por 3 novamente. 1, 5, 1. E agora por 5, 1. Veja que eu tenho aqui uma repetição do número 3. Isso me diz que serão 2, que multiplica 3 ao quadrado, vezes 5. E aí, você que já está safo, já está ficando casca grossa, já pegou o macete de que eu disse para você antes. Multiplicou por 2, multiplicou por 5, faz o quê? Isso aqui vira 10. Muito mais fácil para a gente multiplicar, né? Então, 3 ao quadrado, 9, vezes 10, 90. Esse aqui é o nosso MMC entre 9, 15 e 18. Salvo engano, ele é o MMC de um outro valor que a gente calculou agora há pouco. Eu acho. Não lembro agora os valores, mas deu um MMC idêntico a esse aqui. Tranquilo? E aí, com isso em mente, a gente consegue ir para o próximo exercíciozinho que eu separei para você aqui. E diz o seguinte, esqueci de trocar minha fonte. Vai ficar minha fonte manuscript. Então, olha só. Considere 3 carretas façam repetidamente viagem de ida e volta em determinada editora a um centro de tratamento da Empresa de Correios e Telégrafos do Brasil em 4, 5 e 6 dias, respectivamente. E, ao completar um percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente este percurso. Se um certo dia as 3 carretas partem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa mesma editora após 45, 60, 10, 15 ou 30 dias. Galera, faz o seguinte, ó. Vou colocar até na tela cheia. Vamos lá, tela cheia. Tá? Dá um print, pausa, resolve e dá o play de novo. Você não deu pausa, né? Sei. Uhum. Vou acreditar, tá bom? Então é o seguinte. Esse também é bem fácil. Não, é só para a gente entender o contexto como a gente já viu antes. Vamos resolver aqui. Então eu tenho aqui 3 dias, né? Vamos pegar aqui.
Então eu tenho a primeira carreta saindo aqui, ó, há 4 dias, a segunda há 5 e a terceira há 6. Esses são os nossos valores. Então, falou que é respectivamente, é junto, é união, é encontro, então já sabe que é MMC. Então vamos lá. Então ele está pedindo o MMC de 4, 5 e 6. Ok? Vamos lá? Então vamos lá. 4, 5 e 6. Traçando a nossa linhazinha aqui. E eu vou fazer com outra cor. Tá? Dá para fazer por 2, já vimos que sim. 2. Vou fazer a linha e volta para essa mais fininha. Parei. Agora foi certo. Então dá para fazer por 2. Dá sim. Então eu tenho aqui 2. O 5 repete. E o 3. Dá por 2 novamente. 2, 1, 5 e 3. Repetimos aí o que não foi divisível por 2. Vai novamente, agora não vai. Então vai para qual? Por 3. 3 tem, 1. Repete o 5. E esse 1 aqui nem precisa colocar. Já matou, já está, né? Nem vou colocá-lo. Tá? E aí, por 5, 1. Fechou. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. 2 ao quadrado é 4, certo? Vezes 3, 12, vezes 5, 60. Isso nos dá a alternativa B de vassoura. Vassoura. Não vou esquecer aqui, não. Vai ter muito feio. Né? Da alternativa B. E aí, chegamos aí a mais uma conclusão. E galera, volta para mim agora. Viu que não tem segredo. Aqui é só você pegar esses macetezinhos que eu passei para você, anota, tá? Tem o seu caderninho, monte seu caderninho. Eu tenho um caderninho aqui, ó. Compra esses caderninhos aqui, galera. Tá? Baratinho. Né? Paga 3, 4 reais aí. Pegue suas canetas e faça, tá? Só aprende quem faz. Não adianta você sentar, estudo tem que ser ativo, não adianta você só no modo passivo aí, porque se você ficar só assistindo videoaula, videozinho no YouTube, né, você não vai conseguir evoluir. Então, pega esse exercício, tem a lista de exercícios para você, já baixa, já resolve, está com um gabarito, então melhor ainda, que é fácil para você ter ali um diagnóstico geral de como que você está indo. Tá? Tem, acho que são 20 exercícios que eu separei para você ali, bem simplesinhos, mas é que para você usar aí seu cérebro e praticar um pouco mais. Quanto mais você pratica, mais você entende do conteúdo. Tá? E de qualquer forma, se você não estiver no grupo, entra aqui no grupo. Eu já falei lá, não é para vender nada, é só para a gente discutir, crescer essa comunidade matemática aqui. E aí, se você tá resolvendo a listinha, ficou com dúvida, pergunta lá, vou ter um prazer responder para você. Beleza? Bom, nosso tempo já está se esgotando. Essa aqui era basicamente o último tópico que eu separei. Próxima aula, se você está assistindo depois, vou até deixar um cardzinho por aqui para você já ir direto para lá. Vamos falar sobre frações, beleza? E vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.